Está no ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre previdência social e esclarecer dúvidas trazidas por trabalhadores da categoria da hospedagem e da gastronomia. Confira aqui no Fórum Legal. Para falar sobre o assunto, doutora Adriana Sato, que é especialista em direito previdenciário e advogada do Sintoresp. Olá, doutora Adriana, prazer revê-la no programa Fórum Legal como consultora em direito previdenciário. Obrigada pelo convite. Eu fico bastante feliz em ter dado uma boa repercussão que geraram várias perguntas dos trabalhadores. Doutora, hoje o formato do programa é um pouco diferente. São trabalhadores da categoria com dúvidas sobre aposentadoria, sobre o caso de acidente do trabalho, problemas de saúde. Então, eles fazem as perguntas e nós aqui no estúdio respondemos. Ok? Tudo bem. Então, vamos assistir o primeiro trabalhador, Walter Novaes Carvalho. Olá, meu nome é Walter, tenho 62 anos de idade, trabalhei 41 anos contribuindo com o INSS. Quando fui aposentar, eu aposentei com 55 de idade, 35 de contribuição, e minha aposentadoria foi reduzida. Eu gostaria de saber por que eu não recebi o total que eu recebia antes. A segunda pergunta é por que as empresas não passam os 10% direito para o funcionário. Eu trabalhei 40 anos numa empresa e a gente não fica sabendo o total do faturamento diário. Algumas casas fazem isso aí, dá um tique no fim da noite para o funcionário ficar sabendo quanto foi faturado. Outros não dá, esconde, e quando a fiscalização chega lá, eles falam que eles não cuidam do 10%, quem cuida é o funcionário. Quanto que não é isso, quem cuida é a diretoria da casa e não passa o valor para os funcionários. Ainda sobre os 10%, eu acho que a categoria jovem vai ganhar muito com isso, porque hoje está sendo brigado na justiça para que esses 10% seja incluído no direito de pagamento. Então a pessoa acha ruim porque está descontando um pouco a mais, mas ele não imagina quanto vai ser bom para ele no futuro. Ele está pensando no hoje, mas no amanhã, quando ele for aposentar, ele vai ver quanto foi melhor para ele descontar os 10% no direito de pagamento. Doutora, como fica essa questão do Sr. Walter? O seu Walter, como ele disse, ele tem 62 anos de idade e pelo menos 40 anos de contribuição, né? Quando ele se aposentou, ele teve uma perda do valor da média dos salários de contribuição dele em razão da idade, porque desde 98, com a implantação do fator previdenciário, todas as pessoas que não se aposentam por idade ou decorrente de doença são submetidas a essa redução no valor do benefício. Então, independente do tempo de contribuição que a pessoa tenha na data da aposentadoria, 35, 36, 37, 40 anos de contribuição, se essa pessoa não tem 65 anos de idade, essa pessoa não irá se aposentar com 100% da média dos salários de contribuição dele desde 1994. E aí, no caso, como que deveria ser uma situação em que ele aposentasse com 100%? A única forma de se aposentar com 100%, aposentando-se por tempo de contribuição, é a pessoa ter 35 anos trabalhados, pelo menos 35 anos trabalhados, com 65 anos de idade. E a outra pergunta do Sr. Walter, que fala sobre a gorjeta que eles recebem? A gorjeta é um grande problema, né, doutora Andréia? Porque assim, como nós, assim, há muito tempo, quem trabalha com previdência sabe que não só a gorjeta, mas toda a remuneração recebida por fora, que não engloba o holerite, que não faz parte do holerite desse empregado, gera consequências na hora da aposentadoria. Por quê? Porque o trabalhador, quando ele está na ativa, ele recebe o salário dele e mais esse valor por fora, que não incorpora o holerite, né, que a gente chama de gorjeta, por fora. Taxa de serviço. Taxa de serviço, assim, são vários nomes que as empresas colocam, né, nesse valor, que é pago fora de holerite, e esse valor, quando o empregado está na ativa, ele conta com esse valor, né, juntamente com o salário que ele recebe, que está em holerite. Então, assim, compõe-se a renda dele, o salário de holerite, mais esse por fora.
Só que quando essa pessoa se aposenta, o fato dela não ter pagado o INSS sobre esse valor por fora, dela não ter pagado também o imposto de renda sobre esse valor por fora, o que motiva na hora da aposentadoria? Motiva uma aposentadoria somente sobre o salário que estava sendo pago em holerite. Então, assim, por um exemplo, um trabalhador que recebe R$ 700 em holerite e R$ 1.000 por fora. Então, os R$ 700 ele tem que vir na carteira profissional do trabalhador e no holerite. Esse é o por fora. Isso. Então, ele tem que constar, carteira Exatamente. profissional e holerite. Porque se ele consta tanto na carteira profissional como no holerite, se esse por fora que a pessoa recebe em dinheiro, que só assina um recibinho ou às vezes nem assina nada, se esse valor incorporar o holerite dele, esse valor vai sofrer a incidência tanto do INSS como do imposto de renda. E esse valor, na hora de calcular a aposentadoria, ele também vai fazer parte do cálculo. Por quê? Como que o INSS calcula o valor da aposentadoria? Ele pega todos os salários de contribuição, tudo que você pagou de salário para o INSS, né, que o empregado pagou os 8% e a empresa os 12%, o INSS usa esse valor para calcular a aposentadoria dessa pessoa. Então, se a pessoa recebe alguma coisa que por fora do holerite, essa pessoa não vai ter esse valor na hora da aposentadoria. Então, o seu Walter está certo. A importância, ele sofreu essas consequências e a importância de se ter registrado em carteira e no holerite os 10%. Sim, porque o trabalhador, ele também não sofre só com relação ao INSS e à aposentadoria, ele também tem a perda com relação ao fundo de garantia, que na hora da aposentadoria é o fundo de garantia que vai resguardar esse aposentado também por um certo tempo, né? O que faz a diferença, Sim. não é, doutora? Agora vamos assistir o senhor Elísio Rodrigues Moura. Eu sou Elísio, tenho 48 anos, trabalhei em lanchonetes e fui afastado do trabalho por motivo de doença. E eu tenho 3 perguntas para fazer. A minha primeira pergunta é sobre a reabilitação. Por que vai acontecer comigo nessa reabilitação? Porque eu creio que eles vão me mandar para a reabilitação. Então eu queria saber, depois dessa reabilitação, o que eles poderiam fazer comigo. E a segunda pergunta é sobre os laudos médicos, né? Porque eles são mais aceitos, bem mais aceitos do que os laudos do convênio. Eu queria saber por que essas dúvidas, né? Por que essa diferença. E a minha terceira pergunta seria sobre os exames médicos. Na perícia do judiciário seriam com 3 profissionais. E na perícia do INSS são 2 profissionais só, às vezes um profissional. Então eu queria saber por que isso, porque o atendimento são diferentes. Eu tenho uma quarta pergunta para procurar, né? Para saber, porque eu recebi uma carta do INSS cobrando os valores que eu estava devendo para eles. Eu não sei o que é isso. Eu vim de tão longe procurando saber o que é isso e eles não têm uma explicação para me dar. Eu acho que eles estão querendo descontar alguma coisa dos nossos benefícios quando nós se aposentar. É isso mesmo, será? Doutora, as perguntas do senhor Elísio Rodrigues Moura sobre o problema de saúde que ele teve, o que a senhora acha que poderia resolver essa situação? Hoje, o INSS não aposenta as pessoas por invalidez quando são jovens. Jovens na concepção do INSS, né? Menos de 55 anos para o INSS é jovem. Só que assim, o jovem do INSS não é o jovem para o mercado de trabalho, né? Então, no caso do seu Elísio, que ele já tem uma idade que é um pouco avançada para o mercado de trabalho, principalmente da categoria hoteleira, né? Mas ele, apesar de ser considerado com uma idade avançada para o mercado, ele é jovem para o INSS. Então, ele teve a concessão de um auxílio-doença. Mas isso está em lei, doutora? Está previsto em lei? Não, é apenas uma assim, visão do mercado atual. O mercado, ele... Não, estou dizendo com relação ao INSS. Existe algum... Não. Não. Nada que determine. Porque assim, hoje existe uma norma interna do INSS que a pessoa que fica afastada no auxílio-doença, tanto decorrente de acidente do trabalho ou decorrente da doença, por mais de 2 anos, essa pessoa tem a indicação da aposentadoria por invalidez. Só que o que significa de fato
a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez. Um aumento para a Previdência de 9%, porque auxílio-doença, a Previdência paga ao trabalhador afastado 91% da média dos salários de contribuição dele desde 94. E a aposentadoria por invalidez, essa pessoa aumenta de 91% para 100%. Então, esses 9% para a Previdência é um gasto exorbitante. Então, essa indicação de 2 anos de afastamento, a conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, de fato não ocorre. O que vem acontecendo? O INSS lhe dá alta para esse trabalhador que está doente e faz com que esse trabalhador ou ingresse numa reabilitação profissional, né, que ele possa ser enquadrado em uma outra função diferente da que ele exercia, para que ele volte ao mercado de trabalho e volte a contribuir, né, para a Previdência, ou então ele simplesmente dá alta e esse trabalhador tem que voltar a trabalhar na função que ele exercia antes do afastamento. Mas, por exemplo, se está comprometida alguma coordenação dele motora, braços, como é que fica a situação? Então, ele não volta mais para a função que ele exercia, ele será reabilitado, mas em outra função? A reabilitação profissional busca isso. Só que assim, ela começou a ser implantada agora pelo INSS, porque assim, até então o INSS aposentava as pessoas por invalidez, tanto que assim, se você conversar com alguém, assim, todo mundo sempre tem alguém conhecido que se aposentou por invalidez com muito pouca idade. Isso não ocorre mais hoje, por causa da implantação da reabilitação profissional, por causa dessas altas médicas indevidas, né? Então assim, nós vemos hoje pessoas doentes necessitando de benefício, ou até mesmo que devem ser aposentadas por invalidez, mas não estão mais recebendo benefício do INSS, que são obrigadas a voltar ao trabalho doente, ou então a ser sustentadas pela família, né? E o caso das pessoas que, por algum motivo, né, foram encaminhadas à reabilitação profissional e por causa dessa redução da capacidade laborativa dele, ele vai ser reabilitado em uma outra função. Então, assim, hoje o INSS, em primeiro lugar, ele busca a realização da reabilitação profissional através da empresa. Ele fala assim, ó, esse trabalhador é seu, é sua obrigação reabilitá-lo. Você encontre uma outra função para ele, onde ele não precise carregar mais o peso que ele carregava antes, que causou problema de saúde, onde ele não precise ficar mais em pé como ele ficava antes. Então, assim, o INSS, ele determina quais são as reduções que esse trabalhador teve e faz com que a empresa recoloque esse trabalhador em uma outra função para que ele possa voltar ao mercado de trabalho nesta mesma empresa, mas em outra função. Doutora, e na prática, como fica essa questão? A empresa receber esse funcionário novamente e reabilitá-lo em outra função. Tem sido assim acessível essa recepção das empresas? Como na prática, o que a senhora percebe? Na prática, o que acontece é o seguinte, as empresas de grande porte possuem essa possibilidade de estar recolocando esse empregado em outra função, mas uma empresa de pequeno porte não tem essa condição. Então, o que acontece? Essa empresa de pequeno porte, ela devolve esse trabalhador ao INSS com a informação de que ela não tem condições de reabilitar em uma outra função, porque é uma empresa familiar, né? E esse empregado não tem onde ser colocado sem a necessidade de estar fazendo o mesmo trabalho que ele fazia. Então, quando a empresa devolve esse trabalhador ao INSS, o que o INSS faz? Ele deveria reabilitar esse trabalhador, custear um curso técnico, né? Ele vai ter que aprender a fazer tudo de novo, de uma outra forma. Exatamente. Só que, de fato, né, o que nós vemos? O INSS tem muita dificuldade em reabilitar esse trabalhador, então ele mantém esse trabalhador alguns meses em benefício e dá alta para esse trabalhador, sem ter ocorrido a reabilitação de fato. Então, a gente, como é um sistema novo, a gente não sabe se isso vai funcionar por muito tempo. O INSS ele precisa sofrer uma reestruturação, né? Porque assim, não basta as pessoas que estão lá dentro da Previdência Social pensem que
Previdência social é só pagar pagar benefício e receber contribuição. Existe também a necessidade da reestruturação para que esses trabalhadores doentes voltem ao mercado de trabalho, mas com toda a estrutura que deve ser fornecida pelo INSS e que inclusive está prevista em lei e na Constituição. Doutora Adriana, o senhor Elísio fez mais 2 perguntas, mas infelizmente não temos mais tempo e na semana que vem, estaremos aqui de volta respondendo as perguntas do trabalhador. Muito obrigada pelo convite. Até lá. Até lá. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. Hoje o tema foi Direito Previdenciário, respondendo perguntas do trabalhador da categoria da gastronomia e hospedagem. Na próxima semana estaremos de volta. Ficou alguma dúvida? Mande para o nosso e-mail programa.forumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.com.br. Obrigada pela sua companhia e não percam na semana que vem Direito Previdenciário. Até mais!